Olá, estamos de volta aqui no nosso segundo bloco, já com a nossa entrevistada presente. A Tayane Pereira já está aqui nos estúdios. Bom, eu, Larissa Araújo, que estou aqui com vocês nessa edição, sempre procuro buscar aqui trazer personalidades, né, para serem entrevistadas que sejam realmente de interesse do público, assuntos que realmente tenham relevância social. E a Tayane, como vice-prefeita de Buerarema, ela corresponde perfeitamente a essa figura, né? Numa data, num mês tão emblemático como o mês de março, aí, onde a gente relembra diversas mulheres baianas, mulheres brasileiras aí, que lutaram pela liberdade, pelo poder de conquista, de ocupar espaços que de fato são seus mesmo, né? Mas ao longo da trajetória, mulheres essas que não estão mais entre nós, mas as que estão, as que permanecem, ainda fazem valer a voz dessas mulheres aqui, em cargos representativos, em cargos eletivos, né, como o da vice-prefeita Tayane, né, que já está aqui nos nossos estúdios. E eu, à frente de todo o programa, seja de rádio ou de TV, vocês que me acompanham aí, busco sempre trazer, então, essas personalidades para dialogar e trazer aqui a oportunidade de você, telespectador, conhecer um pouco mais sobre a história e a trajetória dessas pessoas que estão ali em muitos espaços de poder e a gente não consegue, de fato, detalhar as suas funções e a sua relevância ali naquele trabalho mesmo, principalmente quando fala aí de política, né? Eu que sou, de fato, também uma mulher política e engajada em muitas atividades, eu dou realmente a prioridade para esses espaços da comunicação. Então, eu queria desejar aqui, primeiramente, muito bem-vinda a Tayane, que já está aqui. Seja bem-vinda, Tayane. Muito obrigada, Larissa. Eu quero iniciar aqui externando a minha alegria, a minha felicidade de estar participando, a honra de estar participando deste programa e ser entrevistada por você, né? Uma mulher que tem incentivado, que tem apoiado outras mulheres e eu sou prova disso, né? E eu sei que você hoje, a sua função, a sua missão na sociedade de abrir portas para mulheres e dar espaços como esse para que tenhamos voz é muito importante, significativo em nossa trajetória. É uma honra enorme. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Muito obrigada, Tayane. A comunicação e a política, elas realmente estão interligadas. A gente precisa sempre comunicar ali os que acontecem nos bastidores, né, da política, porque é de interesse. A TVI, que tem aí esse compromisso de informar você, a gente traz aqui sempre notícias a respeito disso. A gente também busca trazer personalidades de credibilidade, personalidades aí que possam ser realmente bastante representativas. Tayane, eu já acompanho há algum tempo as suas redes sociais, eu também ali já conheço um pouquinho da sua história, mas nada melhor do que falar de você mesma, do que a própria Tayane, né? Dizer quem é Tayane Pereira, para além do termo, do título vice-prefeita, quem é Tayane Pereira? Antes eu quero pedir desculpa porque não saudei aí os nossos telespectadores e quero saudar de forma muito especial as mulheres, principalmente as mulheres de Buerarema, de toda a região que estão nos acompanhando, né? E agora sim responder a sua pergunta. Eu penso que essa é uma questão muito difícil e profunda, né? Porque quando a gente não se conhece, quando não sabemos quem nós somos, nós não sabemos onde iremos chegar, né? Qualquer lugar serve. E esse foi o primeiro aprendizado da minha vida na política, descobrir realmente quem eu sou. E hoje eu, com toda convicção, eu posso dizer que eu sou Tayane, eu sou professora por vocação desde os 18 anos de idade. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou cristã, né? E apaixonada pelo serviço público. A minha missão, a minha base é sempre servir ao outro, seja na educação, na sala de aula, seja na comunidade, na igreja, em serviços voluntários. Servir ao outro é a essência de Tayane hoje. Olha que interessante aí para você que está acabando de ouvir, ligou a televisão agora, acessou o link agora. A Tayane acabou de se apresentar e já começou aí falando de um setor
muito importante, que é o setor da educação. A Tayane é professora também, né? Ali de profissão. Acho importante a gente falar sobre isso. Eu já trouxe aqui algumas personalidades de cargo eletivo que já ocuparam ali. Eu sempre toco nesse assunto. Não que seja essencial, mas sim fundamental, uma formação técnica de alguma área desse setor público. E a educação é uma das principais pastas a nível Brasil, né, Tayane? Então, você considera que essa sua formação como educadora também serviu como base para que você pudesse se inserir nesse cenário político? Sim, eu tenho certeza, né, que o meu início na política, ele começou numa sala de aula. Ele começou lá com meus 18 anos, conhecendo os meus alunos, conhecendo as famílias, a realidade, né, da comunidade e descobrindo o que a gente pode fazer para transformar a vida do outro, o que a gente pode inspirar, o que a gente pode motivar. Então, eu tenho certeza que o meu início político, ele tem muito a ver com o meu papel de educadora. Tayane, você falou aí que o seu início, né, como educadora tem muito a ver com esse processo político que você se inseriu, mas quando foi que realmente, de fato, lhe virou a chavezinha assim, falando, não, olha, eu acho que realmente ali me cabe, eu acho que realmente é uma porta que eu posso adentrar na política? O convite ele veio para mim, Larissa, após 7 anos, né, como secretária de Educação. Eu estive mais próxima das políticas públicas, né? Tá, você primeiramente foi convidada para exercer um cargo dentro da gestão pública como secretária de Educação. Em qual gestão? Na cidade de Buararema mesmo? Na cidade de Buararema, na gestão do ex-prefeito Vinícius Ibram, né? Ele governou por 8 anos e 7 anos dessa gestão brilhante que ele fez, eu fui secretária, né? E junto com ele nós implementamos muitas políticas públicas em nosso município. Foi no primeiro mandato ou segundo? Primeiro e segundo, né? Você permaneceu os 2 mandatos. Foram 7 anos, só o primeiro ano que eu fazia parte da coordenação pedagógica, e por afastamento dos primeiros secretários, né? Tivemos 2 antes de mim, eu fui convidada aceitei esse desafio, né? E foi o que me fez estar aqui hoje como vice-prefeita de Buararema, né? Foram 7 anos de muito serviço técnico, mas também de muita entrega humana. Aprendi muito ao lado de Vinícius, vi que era possível construir políticas públicas, vi que era possível fazer política com responsabilidade, com o único objetivo de transformar a vida do outro, vi as mudanças que Vinícius realizou juntamente com toda a equipe em Buararema e vi, poxa, eu posso dar continuidade a esse projeto, né? Quando eu fui convidada para concorrer ao cargo de vice-prefeita nessa gestão que ia suceder, né? Que ia dar continuidade ao projeto político que foi construído primeiro pelo pai do Vinícius, né? O Orlando Filho, que foi também prefeito, 2 mandatos, e depois seguindo aí os passos, o nosso querido Vinícius. Olha que interessante, né? A gente fala muito, eu falo a gente, mas eu, Larissa Araújo, escrevo, quando eu faço as minhas crônicas, eu sempre estou ali rebatendo a questão da mulher instrumentalizada dentro da política, que é aquela mulher realmente utilizada de alguma forma como escada ou até mesmo como alicerce para qualquer outro tipo de conotação política de interesse, inclusive masculino. No caso específico da Tayane, foi o inverso, foi o contrário. A Tayane foi reconhecida pelo seu trabalho. Ela mesma fala, não, eu já trabalhava, eu era professora, trabalhei na coordenação. Existia um processo, né? Você, telespectador que está aí nos assistindo, existia um processo que a Tayane passou e ela foi ali convidada para assumir primeiramente uma secretaria de educação, dado pelo seu reconhecimento ali, pelo seu esforço, seu trabalho na área de educação. Como foi esse convite para você assumir a secretaria? Você passou aí 8 anos dentro dessa secretaria. Eu queria que você pudesse destacar, Tayane, para a gente, as principais mudanças ou ações que você conseguiu ali elaborar e desenvolver dentro da Secretaria de Educação em Buararema. Eu tenho muito orgulho desse período que eu passei como secretária, né? Buararema ficou muito bem vista em toda a região por conta da educação. Conseguimos, pela primeira vez, implantar as escolas de tempo integral,
Hoje, quando muitos municípios ainda nem pensavam. E esse destaque, ele fez com que nós fôssemos referência na região toda aqui, né? Nós demos suporte a Camaquã, Ibicaraí, nesse primeiro passo para a implantação da escola de tempo integral. Nós também buscamos um desejo que era grande da nossa comunidade, era que tivéssemos escolas militares. E foi nessa gestão, fomos a Salvador, né, e nós conseguimos firmar compromisso temos hoje uma escola de gestão compartilhada com a Polícia Militar, vetor militar. A comunidade agradece, gosta muito, né, preza muito por essa conquista. Muitas coisas. Na área de inclusão, nós fomos um dos primeiros municípios da nossa região, Larissa, a colocar auxiliares de classe para os nossos alunos, né, que necessitavam, e hoje a gente deu esse primeiro passo e a gente vê que é um caminho que é cada vez mais promissor e necessário, né, que as políticas públicas olhem. E o prefeito Vinícius tem uma visão, um olhar para a inclusão. O ex-prefeito Vinícius, desculpe, é a força do hábito. O ex-prefeito foram 8 Vinícius, anos. Foram 8 anos, mas tem essa visão, né? Bem carinhosa. Eu particularmente gostaria de destacar, Vinícius esteve aqui no programa, falei com ele a respeito disso, recebi inclusive feedbacks dos telespectadores. Olha, Larissa, importante falar sobre isso, não sabia que em Borarema a questão da escola ali, né, ter um suporte, uma estrutura também para a criança do espectro autista. Então, ali foi realmente uma novidade, porque Borarema, a gente sempre acaba subestimando cidadezinhas do interior, né, por ser menores, não terem essa visão, e realmente foi uma gestão que se destacou nesse ponto também. Com certeza. Nós temos lá um centro de apoio, né, a pessoas com deficiência, e esse centro ele tem se ampliado gradativamente, e a nossa gestão, nesses 8 anos, nós podemos dar muito suporte, tanto material quanto com recursos humanos. Contratamos pela primeira vez psicólogos e assistentes sociais, né, exclusivos para a educação, que antes só tínhamos na área da saúde, de assistência social. Então, foram muitos feitos, né? Há quem diga que mulheres em locais de decisão, essas mulheres, elas cuidam mais do que é essencial, do que é básico, né? Educação é uma delas, e a gente tem esse carinho, porque nós mulheres sabemos onde o calo de uma mãe aperta, e a gente sabe o que é que elas necessitam realmente. E aí, falando de mãe, a Tayane, né, trouxe aqui essa terminologia, e é importante a gente falar, porque quando a gente fala de políticas públicas para mulheres, a gente também fala do cuidado com as estruturas para estas mulheres. Então, quando uma gestão ela investe em educação, nas estruturas escolares, principalmente para mães, né, de crianças com espectro autistas e também com outras dependências aí também psicológicas, e a escola dá essa estrutura, dá essa segurança para essa mulher ela consegue ir para o mercado de trabalho, essa mulher ela consegue alcançar a independência financeira, ter maior estrutura para cuidar do seu psicológico e do seu emocional, e logicamente essa mulher acaba saindo um pouco desse cenário de violência que a gente muito fala sobre o feminicídio, porque essa mulher, uma mulher bem estruturada, quando a gente fala de políticas públicas que são ações integradas, não é apenas uma ação, como eu sempre trago aqui. Inclusive, eu queria mandar até um beijo para a minha amiga, que acabei de mandar uma mensagem para ela há poucos instantes, Lisdele Nobre, minha amiga, parceira aí de negócios também, né? Lisdele é minha irmã de alma aí na política, é uma grande mulher também, e ela sempre traz essa temática sobre a questão da mulher, quando a gente fala do empoderamento feminino, a gente fala de políticas públicas efetivas mesmo na questão da educação. Esses dias a gente conversava, né, a gente que tem aí projetos já até inclusive encaminhados para a Câmara de Vereadores de Itabuna a respeito de creches, de monitores presentes nessas creches aí para estas mães, porque, Tayane, muitas mães deixam de matricular os seus filhos na escola por perceber que não tem uma estrutura adequada.
Então, por receio, né, de daquela criança não se adequar ao ambiente, daquela criança não se adaptar, aquelas mães ficam com as crianças em casa e, logicamente, impossibilitadas até mesmo de se desenvolverem profissionalmente e inseridas também aí num universo muito restrito de oportunidades. Então, quando a Tayane vem e fala aqui que ela, como mulher, aproveitou dessa condição de ser mulher dentro de um cargo público e priorizar uma questão educacional tão importante, porque a gente fala de minorias, mas na verdade são minorias que realmente fazem a diferença na sociedade. Quando a gente fala de crianças e de mães de crianças com esse espectro, a gente também está falando de políticas públicas para mulheres, não é verdade? Com certeza. Tayane, olha só, aí depois desse trabalho todo que você realizou dentro da Secretaria de Educação, dos 2 mandatos, você recebeu o convite para ser vice-prefeita de Buerarema. Por parte de quem partiu esse convite? Pronto, então, construindo essa relação, né, de confiança com o prefeito Vinícius, né, uma relação de respeito, de admiração recíproca, então o convite veio dele, né? E hoje eu sou muito grata a Vinícius, não apenas por ter me escolhido e me convidado para ser candidata a vice-prefeita, mas porque, não só por mim, ele abriu portas para que todas as outras mulheres que hoje se sentem representadas por mim, elas tenham participação, elas se sintam representadas e que tem espaço para elas na política. Os desafios são muitos, são grandes, né? Mas a gente consegue, nós temos capacidade, nós temos, tendo oportunidade, eu tenho certeza que cada uma de nós consegue estar onde nós quisermos estar, né? É verdade. Disso. Então foi isso, foi Vinícius que me fez esse convite, reconhecendo a importância do meu papel como mulher, né, numa secretaria. Ele sempre incentivou muito mulheres, né, na sua gestão. Nós tínhamos, maior parte das secretárias eram mulheres. Sim. E ele deixa para dar continuidade ao seu legado uma mulher aí como vice-prefeita, a primeira, Larissa. Olha como eu chegar a me arrepio. A primeira vice-prefeita de Buerarema, a primeira mulher no poder executivo, né? Que concorreu a um cargo no poder executivo. Eu já estou na história de Buerarema, né? Olha que bacana. Sabe por quê? Eu achei interessante essa sua fala. Na última quinta-feira eu trouxe a Vilmacy aqui, ela que era vereadora aqui em Itabuna, e a fala de Vilmacy também um pouco semelhante com a sua. E é importante que as mulheres tenham esse orgulho em pertencer, fazer parte aí desse espaço de poder. A Vilmacy falou a mesma coisa. Larissa, eu fui a primeira mulher vereadora eleita pelo meu partido, né? Fui a primeira vereadora reeleita na cidade de Itabuna. Eu já faço parte dessa história. Você já faz parte da história de Buerarema, da história política de Buerarema. Quando se conta isso mesmo e a gente fala da história, é porque fica no marco mesmo da cidade, né? De mulheres ali políticas. Então, parabéns, porque você hoje já realmente faz parte, constitui como trajetória ali, né, política, você também faz parte agora da história da própria cidade de Buerarema, e isso é realmente muito importante de ser dito, né? Os desafios partidários, eles permanecem ali, né? Mas a resistência em permanecer se faz maior ainda. Você aceitou esse desafio em pertencer e fazer ali a composição daquela chapa. Vocês ganharam, né, Tayane? E o que eu percebo hoje é que eu tenho aí o Whindersson Guinho, que é até presidente aí do União Brasil, ele sempre comenta a respeito disso, né? Que o termo do vice-prefeito é como se o vice-prefeito ele não tivesse uma função específica no governo, né? Mas ele disse que não, que há sim oportunidades. E no seu caso, eu acompanho isso, você é uma vice-prefeita muito atuante, né? Como você encarou esse desafio? Bom, agora eu sou vice-prefeita eleita, viu, gente? Porque muitas vezes falta um pouco de conhecimento até da
população, quando você vai lá votar, você não está votando apenas no prefeito, você está votando naquela chapa e, portanto, o vice-prefeito ali, ele também acredita que aqueles votos também são deles. Então, ele é um cargo eletivo, não é um cargo ali onde ela foi convidada a ocupar como vice-prefeita, não. Ela foi eleita ali também pelos moradores eleitores ali de Buerarema. Então, você aceitou o desafio como vice-prefeita e, ao encarar, né, essa nova porta para você virar a chave, como você decidiu, como você escolheu atuar como vice-prefeita? Imagina, você citou aí que Anderson Guinho, como vice-prefeito, né, citou alguns desafios que ele teve, né, na sua gestão. Agora, imagine uma vice-prefeita mulher. Mulher. Os desafios, com certeza, são bem maiores, né? E, assim, eu tenho avaliado esse meu posicionamento, né, esse meu mandato como vice-prefeita, com a proximidade com a minha população, através da proximidade, da minha presença na comunidade, da minha presença em diversos segmentos sociais, porque, assim, embora eu não seja, digamos, reconhecida, né, pela gestão, né, eu não tenho uma função específica, e aqui eu quero explicar, por não participar, né, ter sido excluída de todo o planejamento e de toda a ação, né, da gestão, mas, apesar disso, eu estou próxima à sociedade, a comunidade de Buerarema me legitima, né? Me reconhece como vice-prefeita. E eu faço questão de estar presente na vida da minha comunidade. Então, é assim que tem sido a minha atuação, né? São nas igrejas, são em serviços voluntários, presentes, sendo escuta principalmente da minha população. As pessoas me procuram muito, né, para dialogar, para querer saber o que está acontecendo, para pedir ajudas muitas vezes que não são nem materiais, Larissa, né? A nossa sociedade está muito necessitada de ajuda emocional, né? De afeto, então eu tenho me posicionado cada vez mais próxima da minha comunidade, porque podem até tentar me isolar de um cargo, né? Mas tirar a minha liderança como mulher política, como vice-prefeita, isso ninguém jamais vai poder tirar de mim. Importante falar sobre isso para você que está aí nos acompanhando. Queria mandar um beijo especial. Eu estou sempre aqui de olho também no celular, porque eu sou muito ativa também nas redes sociais, nos grupos aqui de política da região Itabuna, Ilhéus e região Sul. Um beijo específico aí para o grupo Mulher Política, aí, onde tem Ivone, tem outras mulheres mais, a Charliane também. Mulheres essas aí que estão realmente inseridas nesse âmbito e sempre que podem estão nos acompanhando, né? Mandar um beijo aí para Cleide também. Cleide, muito obrigada pela audiência, né? Gustavo, que também sempre nos acompanha. Não vou conseguir sempre lembrar aqui o nome de todos que me mandou um alô. Fala, Larissa, pergunta isso, pergunta aquilo, mas sempre que possível eu estou aqui interagindo com vocês. Bom, a Tayane, ela tocou num ponto muito comum dentro da política, as questões partidárias. Após que eles venceram as eleições, né? O Gel da Farmácia, que hoje é o atual prefeito de Buerarema, ele ganhou aí com uma quantidade expressiva e, sem sombra de dúvidas nenhum, aí com o apoio total do Vinícius Ibran, que vinha aí de uma aprovação com mais de 90% de aprovação na cidade de Buerarema. Após ele vencer as eleições, Vinícius, que fazia parte da oposição, a sua chapa preterida ali também, continuava nessa marcha da oposição. Após ganhar, o Gel da Farmácia declarou que ele não estava mais ali dentro do contexto de oposição, né? E foi direto na sua fala em relação a ACM Neto, que hoje é o principal aí representante de oposição aqui no governo da Bahia. O Gel da Farmácia disse então que marcharia com o governo ali com o Jerônimo, porque ele preteria ali alguns investimentos para a cidade de Buerarema.
Boiararema, que inclusive até o momento esses grandes investimentos ainda não chegaram ainda na cidade de Boiararema. Mas enfim, houve ali uma rachadura partidária, o que é muito comum, aconteceu aqui também semelhante na primeira gestão aqui em Itabuna. Então, essas rachaduras partidárias é comum acontecer, né? O que não é comum quando acontece é o posicionamento, geralmente, né, de quem estava ali como apoio, né, como a Tayane. Então, quando o Gel veio a público e manifestou que ele não marcharia ali, de fato, do mesmo lado que o elegeu, a Tayane, por sua vez, veio publicamente, né, gravou um vídeo ali, deixando claro o posicionamento dela. Inclusive, esse posicionamento tem a ver com a fala, inclusive, de gratidão. Estou falando isso porque a própria Tayane já havia dito isso publicamente, né? Ela vai falar um pouquinho mais a respeito disso, mas aquela rachadura, você sentiu a necessidade, Tayane, de se expressar, porque, como você mesmo falou, né, quando há rachaduras partidárias, isso aí, entre homens e mulheres, né, é natural que tentem se inviabilizar, engessar a pessoa, né, a qual ali não marcha junto. A Tayane falou aqui, embora eu sinta que estão tentando de alguma forma me inviabilizar, você se posicionou naquele momento, né? E quando foi que você teve aquele start? É o momento de eu me posicionar, de eu não me calar, porque geralmente as mulheres, elas são silenciadas, elas são caladas, elas são ali colocadas em segundo plano como uma opinião, como um posicionamento que nem interessasse, né, naquele momento. Mas quando foi que você virou a chave e falou, não, é o momento sim de eu dar fala, né, eu não preciso ficar calada, obrigatoriamente você também não precisaria vir a público, mas você sentiu essa necessidade? Larissa, eu entendo que a política, quando nós somos escolhidos pelo eleitor, ele não escolhe somente a gente, mas o caminho que nós estamos percorrendo. E você ganhar uma eleição, imediatamente você dar as costas e mudar sua rota, mudar o seu caminho, na minha opinião, é no mínimo falta de respeito com a comunidade, com o eleitor. Que acreditou. Que né? acreditou em um projeto, né? Um projeto que a gente tinha de muitos anos, inclusive com a CM Neto, né? Que sempre foi o representante, Boiararema sempre teve um posicionamento contrário ao governo estadual, né, o Partido dos Trabalhadores, porque nós já sofremos muito, né? Nós sabemos, sentimos na pele, né, tudo que a ausência do PT por mais de 20 anos em nossa cidade. E a gente vê tudo que nós sofremos, é como se nós estivéssemos traindo também a nossa população, que deu a gente o voto de confiança por acreditar que nós tínhamos convicções políticas partidárias ali que estavam de acordo com o que eles também sentiam. Então eu disse, não, eu não posso ser silenciada, conivente com isso aí, porque eu tenho o meu posicionamento, inclusive um posicionamento que condiz com os meus valores, com os meus ideais. Então hoje, o meu posicionamento político hoje de estar desde sempre com a CM Neto, ele é por convicção, por acreditar, né, nos ideais políticos, acreditar nos resultados que a CM Neto pode trazer para a nossa Bahia, de saber da necessidade que a Bahia precisa de mudança. E aí, quando eu vi que aquilo havia tomado um outro rumo, né, que aquela promessa que tinha sido feita havia sido quebrada, eu precisei dizer, não, eu tenho o meu posicionamento. E não é fácil, né, porque eu sou uma mulher, uma vice-prefeita institucionalmente isolada, né, e eu fiquei sozinha institucionalmente, né, porque o grupo político, porque a população, né, estava de acordo com o meu, né, eu tive muito retorno positivo da comunidade em relação ao que eu tinha feito, né, ao meu posicionamento. Mas institucionalmente, né, gestão, eu estava sozinha nesse posicionamento. Após o seu pronunciamento, você recebeu algum feedback? Você foi chamada a atenção? Você se sentiu pressionada pelo fato de você vir a público fazer essa expressão? Não, Larissa. Na verdade, desde que nós fomos eleitos, eu nunca tive uma conversa com o atual prefeito, né? Fomos eleitos num dia, até hoje eu não consigo compreender como é que
existe essa mudança de um dia para o outro, Sim. né? A gente foi eleito no dia e depois disso eu fui completamente isolada. Que geralmente quando a chapa é eleita, né, geralmente os vice-prefeitos são convidados, inclusive, a assumir alguma pasta no governo, né? Você não recebeu esse tipo de convite? Não, nenhum convite. Eu nunca fui convidada para uma reunião com secretários. Eu nunca fui convidada para uma reunião com vereadores. E o que me estranha é porque o atual prefeito, ele era vice-prefeito. E eu via a preocupação do prefeito Vinícius, na época, dele estar presente em tudo. De tornar ele participativo das decisões. Participativo. Existia um nome único, os dois a gente unia. E não começava uma reunião na prefeitura sem a presença do vice. Vinícius deixava todo mundo aguardando para que o vice-prefeito chegasse para fazer parte daqueles momentos. Então, eu não consigo compreender, né, por que houve esse isolamento, esse distanciamento, né? Então, na verdade, pelo que você descreve, nem mesmo a relação institucional ela permaneceu, né? Porque a partir do momento em que uma mulher política muito competente, atestada, porque ela já passou por uma secretaria por 2 mandatos, a Tayane, ela passou por esses 2 mandatos. Quando você é inviabilizada, afastada, né? De alguma forma, você está sendo ali neutralizada, né? Estão tentando, de alguma forma, te neutralizar. Mas o curioso, Tayane, eu queria saber se você consegue, na sua análise, fazer uma avaliação sobre isso, é que o prefeito Vinícius, por 2 mandatos, ele foi oposição ao governo e mesmo assim ele conseguiu grandes avanços ali na cidade de Buerarema. Né? A alegação do GEO da farmácia é de que ele não marcharia mais no mesmo lado que o elegeu ele, que é o lado da oposição, que ele iria para o governo para poder receber mais investimentos e promover ali, principalmente na área econômica da cidade de Buerarema, mas isso ainda não aconteceu, Tayane. O que você conseguiria, na sua avaliação, atribuir o que de fato não tem acontecido com a expectativa que o próprio prefeito criou? Aí eu acredito que essa pergunta só ele mesmo poderia responder. O que eu acho engraçado, eu brincava outro dia falando que quando as pessoas, né, falam das obras assinadas, né, que a gente não vê nada ainda, mas que atualmente o governador assinou, né? E a gente vê, Tayane, você está feliz? Estou muito feliz, né? Quem é a mãe, quem é que vê os seus filhos recebendo algo e que não fica feliz. Sim. Agora eu vejo, mais feliz deve ter ficado o governador de ter entrado em Buerarema depois de tantos anos e visto como a cidade progrediu sem o apoio dele, sem nada, sem uma obra, né? Então a gente percebe que, eu creio que ele deve ter ficado muito feliz, viu, Larissa? Porque se ele gosta mesmo da Bahia, né? Buerarema faz parte da Bahia, são obras que já deveriam ter chegado, né? E não apenas assinaturas, mas eu creio que ele deve ter ficado feliz. Assim como a gente fica, né? Com tudo que chega para nossa cidade. As ordens de serviço que são ali despachadas, mas as obras em si mesmo ainda não chegaram. Não chegaram. Na cidade de Buerarema, né? Como você falou, porque Buerarema por muito tempo foi esquecido, né? Não houve ação do governo, mas nem por isso deixou de crescer, nem por isso a cidade foi transformada, nem por isso a população passou a ter ainda mais orgulho de ser de lá, né, de Buerarema, porque foi muito cuidado, né? Vinícius, né, com o apoio dos deputados, das emendas parlamentares, conseguiu, deputados do União Brasil, conseguiu, né, transformar a cidade e também pelo zelo, pela responsabilidade de lidar com dinheiro público, né? Então, conseguiu realmente fazer. Buerarema é uma cidade hoje, assim, muito melhor do que a gente há anos atrás, há 10 anos, 20 anos atrás. Olha só, a gente consegue avaliar, né, a amplitude de uma mulher política quando ela não fala somente em nome dela, mas também em nome de outras mulheres. Quando a Tayane chegou aqui, né, antes de entrar ao ar, a Tayane trouxe aí o nome de uma associação das mulheres lá de Buerarema. Eu falei, olha que novidade aí, vamos falar sobre isso no programa. Tayane, você mesmo como vice-prefeita, tendo aí essas barreiras partidárias que foram expressas aqui nessa entrevista, mesmo assim você continua
buscando estar ativa em movimentos importantes e representativos para as mulheres, como essa associação, não é verdade? Eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre essa associação que você trouxe aí já aqui para o nosso programa. Então, primeiro dizer que Boirarema é uma cidade de mulheres especiais, né? Tem muitas mulheres fortes, aguerridas, mulheres que lutam mesmo assim. A gente se inspira, né? Todos os dias nessas mulheres. E toda vez que eu saio, eu tento levar um pouco de Boirarema para onde eu vou. E eu fiz questão de trazer hoje para você, né? Uns docinhos produzidos pela Associação das Mulheres Empreendedoras de Boirarema. E levar esses doces, né? Produzidos por ela me deixa duplamente representada. Primeiro por ser de Boirarema, né? E depois porque são mulheres que estão ali ganhando a vida, que estão ali, né? Descobrindo uma nova oportunidade na vida delas através do empreendedorismo. Elas produzem licores, cocadas, o doce de cupuaçu que você vai experimentar, né? Então, Boirarema não é só a terra da farinha, mas a terra também das mulheres que produzem, né? Tudo com materiais de lá, tudo feito lá. Elas têm selo, tem tudo direitinho e é uma coisa linda mesmo, né? De se ver, e eu faço questão de estar levando para onde eu vou. Olha aí, uma sugestão inclusive de matéria, eu já estava ouvindo aqui ela falando, a sugestão de matéria, a gente fazer uma visita à associação dessas mulheres empreendedoras lá de Boirarema, né? Tem tudo a ver realmente aí com a pauta. Essa associação, elas recebem algum tipo de incentivo do governo municipal ou até mesmo estadual, Tayane? Larissa, hoje eu não sei informar como é que está essa relação, né? Sim. Mas é uma associação que teve início na época do prefeito Vinícius, né? E elas desenvolveram muitas ações, né? Teve apoio na gestão de Vinícius. A prefeitura sempre estava realizando a compra desses produtos dela, então era um dos principais, a matéria-prima, até para divulgar o nome da cidade, né? Então todo brinde que ia dar, né? Se era algum evento, a gente sempre estava providenciando. Então nós éramos um dos principais compradores até delas, né? E essa relação, né, foi muito importante tanto para elas quanto para a gente, por trazer também esse sentimento de pertencimento, né, desse empreendedorismo delas para nossa cidade. Olha aí, alô, prefeito Gel de Boirarema, a gente quer saber aqui, venha fazer até um convite para o Gel vir aqui no programa explicar, né, e dizer também se essas mulheres vão ter aí a oportunidade, está previsto aí no calendário de Boirarema algum tipo de exposição do produto que essas mulheres ali produzem em Boirarema. Pronto, deixa eu falar. A Câmara de Vereadores, que é uma Câmara muito atuante, temos 3 mulheres vereadoras, né? Eu estive lá ano passado, finalzinho do ano passado, realmente. A Sayonara, a Roseli e a Neide. E a Câmara vai estar realizando a Feira do Empreendedorismo ainda este mês. E você está convidada. Ainda esse mês? Olha aí, eu vou, viu, sério? Com certeza. Vou mesmo, assim. Olha aí, presidente Geraldo, estou convidando em seu nome, viu? Eu vou, gente, que é muito importante esses tipos de movimento, não somente para a cidade de Boirarema, mas também da região, né? Eu já trouxe aqui mulheres, inclusive artesãs, e elas falam da dificuldade de ter realmente assim movimentos de exposição do produto e do serviço, né, que elas prestam ali, e quando recebem um tipo de apoio, seja do governo municipal ou do estado, é importante realmente que a comunidade toda se faça presente. E aí eu também já faço o convite para você que é de Boirarema, da região, que vá prestigiar. Eu vou pedir até para a Tayane depois mandar as informações para mim, para eu poder compartilhar com vocês aqui na TV também, na rádio, em outras plataformas aí também, a gente fazer essa divulgação de incentivo mesmo para essas mulheres, porque geralmente o perfil dessas mulheres empreendedoras são mães que estão ali para complementar, ou até mesmo elas dependem literalmente daquela renda ali para manter ali, né, o seu orçamento familiar. E quando você fortalece essas mulheres, eu já ouvi também aqui mulheres dizerem: olha, Larissa, até por questões de saúde, quando eu faço uns trabalhos de artesão ou quando eu faço ali um trabalho de empreendedorismo, isso me auxilia também das minhas atividades, né? Então, se você tem uma mulher dentro do governo, como você, vice-prefeita, que tem um olhar diferenciado, pode potencializar ações como estas, porque sempre tem uma forma de potencializar, não é verdade, Tayane? Com certeza, né?
Pode falar. Não, porque eu vejo assim como uma forma realmente de ter ações. Você falou aí, não, no governo passado eu tinha conhecimento de que era fornecida a matéria-prima, mas existem outras ações também de incentivo que deveriam ser feitas, não é isso? Sim, e uma delas, eu acho que nós temos várias ferramentas para estar fazendo políticas públicas, não só caneta, né? Sim. E a nossa voz é uma delas, né? Está aqui hoje, eu já estou contribuindo, com certeza, né? Para que elas, trazendo o nome delas, né? E divulgando, estando presente e sempre que posso, né? Favorecendo e incentivando. E aí eu tenho certeza que só mudam as ferramentas, mas o objetivo é sempre o mesmo, que é estar transformando a vida dessas mulheres. Tayane, no início do ano passado eu estive numa reunião com a equipe do prefeito Gel da farmácia e a gente propomos para ele, né, a questão assim, falamos a respeito de uma secretaria que era muito importante que tivesse ali em Buerarema, né, eu juntamente com o Lisdele Nobre sugerimos isso a ele, que é a Secretaria da Mulher. Naquela época foi dito para a gente que deveria primeiro passar por uma reforma administrativa, como Itabuna também passou. Recentemente, esse ano vai ser implantada a Secretaria da Mulher em Itabuna. Você conseguiria dizer se existe alguma previsão aí para essa gestão ainda implantar uma Secretaria da Mulher? Não existe nem discussão, quem dirá previsão, né? A gente sente necessidade hoje, né, de termos uma secretaria da mulher, porque a gente vê hoje que as mulheres de Buerarema, elas têm um mês para serem lembradas, valorizadas, para terem voz, né, para estarem sendo representadas em todos os segmentos, mas passa um ano todo, né, sem essa valorização. Então, tem que se tornar uma política pública do município e não apenas uma homenagem, apenas do mês da mulher. E isso só vai acontecer quando nós tivermos uma secretaria forte da mulher, que a gente possa estar acolhendo, capacitando, formando mulheres, né, e dando a elas a valorização devida e necessária. Importantíssima sua fala, você foi aí muito cirúrgica mesmo nessa questão, porque a nível de conhecimento para você que nos acompanha, Buerarema, ele tem ali também um índice muito alto de violência doméstica, né? Casos que são registrados também na delegacia de Itabuna, que vieram ali, geralmente essas cidades menores, circunvizinhas também têm um índice de violência muito alto, mas para além disso, além da questão da violência, Tayane, Buerarema é uma cidade de celeiro de mulheres agricultoras, mulheres fortes ali, que trabalham na lavoura, mulheres que são agricultoras, mulheres ali que também estão dentro da área do empreendedorismo, que vivem do seu artesanato. Então seria realmente de fundamental importância a implantação da Secretaria da Mulher. E quando não se está nem em discussão ainda, de fato, liga um pisca-alerta nesse momento. Com certeza, e essa é uma pauta que eu defendo e que eu luto muito, porque nós sentimos necessidade, né, de ter esse espaço nosso, né, mais um espaço em que a gente possa estar nos fortalecendo juntas, né? As mulheres, graças a Deus, mulher tem muito disso, de se unir, né? De se valorizar, de estar junto, de impulsionar, incentivar a outra, e uma secretaria iria proporcionar. Eu, na figura hoje de vice-prefeita, eu já acolho, eu já atraio essa sensibilidade das outras mulheres de estarem próximas de mim, até para estar se fortalecendo também, né? Às vezes mulheres com problemas, sofrendo violência psicológica, violência física, violência emocional. Então, nos procuram porque entende ser uma referência, né? Entende ser uma autoridade buscando ajuda, e a gente tenta dar da melhor forma, tá orientando e tá buscando dar ajuda para essas mulheres. Através desses instrumentos, né, como você mesmo falou, de estar presente, até mesmo a sua presença nesses ambientes, né, traz ali um pouco de conhecimento e reforça, né, essa questão aí realmente da mulher. Eu concordo plenamente com você, Tayane. Eu acho que quando a gente fala de políticas públicas para
as mulheres não deveria ser apenas no mês de março ou no mês de agosto ali, que a gente fala realmente somente do crime, da violência, mas a gente deveria falar de ações efetivas, né? De fato mesmo, como a implantação ali de uma secretaria, como ações de fortalecimento na ausência de uma secretaria, a assistência social, por exemplo, né? É uma também secretaria que poderia fazer a diferença nesse cenário para as mulheres. Porque as mulheres, elas têm ali inseridas tanto no setor também da educação, como diversos outros setores que precisam realmente de apoio. Como você mesmo falou, você vai chegar aí, com certeza, você chega na associação, você muito provavelmente deve ouvir dessas mulheres muitas necessidades que poderiam ser atendidas pelas secretarias, não é verdade? Com certeza, com certeza. E o mais interessante é que mais da metade da nossa população são mulheres, né? E a gente tem ainda essa redução de participação, essa minimização da nossa atuação, né, da nossa valorização, né, de estar olhando para a gente com políticas públicas mais específicas e mais voltadas para o nosso cuidado, né? É interessante. A gente nem votar, mulheres nem votar em outras mulheres, né, tem essa dificuldade, né? Mas nós somos maioria, graças a Deus, e a gente precisa ter consciência do nosso poder, né? É verdade. Falando então dessa parte política partidária representativa das mulheres, você é vinculada a um partido, correto? Sim. Esse partido, ele tem ali uma diretriz muito forte voltada para o fortalecimento da mulher política, que é ali o União Brasil Mulher. Existe alguma previsão para a implantação aí desse diretório na cidade de Borborema? Então, esse aí já tem previsão, né? Já está em pauta. O nosso presidente do partido, União Brasil, que é o Vinícius Ibram, ele já estamos planejando, já sentou com algumas mulheres, lideranças da nossa cidade, e nós já estamos aí planejando para muito em breve, você já está convidada, né, para a implantação lá do União Brasil Mulher. Para esse ano ainda? Com certeza, para esse ano, né? União Brasil é um partido que eu tenho me identificado também nessa questão de capacitação, de fortalecimento, né, das mulheres, tem dado muito apoio, muita voz, espaços de voz para que a gente estivesse nos empoderando ainda mais como liderança feminina. Então, a gente precisa, em Borborema, em todos os lugares, formar lideranças femininas, né? É essencial que a gente capacite mulheres para estarem assumindo espaços de decisão, espaços de poder, porque capazes elas são, só precisam de encorajamento e de conhecimento, capacitação para estarem presentes em nossa sociedade. Olha aí que notícia maravilhosa aí que a Tayane está trazendo para a gente. Eu vou chamar um intervalo agora e a gente volta com o terceiro bloco aí com a Tayane, que ainda tem mais alguns assuntos aí que a gente vai falar e é importante a gente abordar sobre isso. Já já a gente já retorna. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui
e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Seu evento, seu carro, seu projeto sempre online, na cidade ou no meio do nada. A Logstar leva internet onde os outros não chegam. Wi-Fi profissional, Wi-Fi mobile para automóveis e conexão poderosa em áreas remotas com Starlink. Logstar, internet em qualquer lugar. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Olá, estamos de volta aqui para o nosso terceiro bloco, hoje com a Tayane Pereira. A Tayane aqui, muito corajosa, firme nas suas falas, como a mulher tem que ser, muitas vezes até mal interpretada. Quando a mulher ela é mais firme, né? Ela é considerada como sisuda, uma mulher mais assim, mas porque, de fato, ocupar um espaço dentro dessa área de poder que é a política para as mulheres é sempre muito mais desafiador mesmo, não é, Tayane? De fato, a mulher ela tem que ter mais firmeza, porque senão ela é, de fato, atropelada. Pelo que você falou aqui no decorrer da entrevista, não houve dificuldades, barreiras para você adentrar a bolha política, porque você chegou lá pela sua competência e seu trabalho, né? Não houve um apadrinhamento necessariamente, alguém que te colocou, você que era esposa de alguém, isso, esposa de alguém, sobrinha, uma herança ali política, nada disso, mas foi realmente pelo seu esforço, mérito do seu trabalho, que foi reconhecido, né, de forma merecida, e você adentrou a bolha. Mas para a Tayane Pereira hoje, quais têm sido as principais barreiras para permanecer no ambiente político mesmo? Sem dúvida alguma, as barreiras maiores ainda são o preconceito velado, né, que nós sofremos, e principalmente as tentativas de silenciamento. É como se quisessem colocar nós mulheres, eu vinha conversando, né, na vinda para cá sobre isso, colocar nós mulheres em uma caixa, né, bem guardadas, porque somos valiosas, né, valorosas para a sociedade, mas só para ser retirada em temas e assuntos específicos, quando for conveniente, né, para a política, né? E infelizmente, no dia a dia, nós não estamos ainda inseridos, né? Existe muita tentativa de silenciamento, né? Nós ainda não conseguimos mostrar o que nós somos de verdade, até porque estamos em número menor e a gente precisa mudar isso também, né? As mulheres precisam estar mais presentes, né? Participar, mas sem dúvida,
preconceitos, o silenciamento, né, da nossa representatividade. E é importante você falar sobre isso para que a população entenda, né, que na política tudo é muito mais difícil para as mulheres. Quando as mulheres se colocam ali naquele ambiente de poder, realmente os desafios ainda são maiores, né, de tentar silenciar ou de instrumentalizar, como se a mulher ela servisse mais calada, né? Olha, sem muito se expressar, não é isso? Ou de enfeite, né, que foi o meu caso lá em Buerarema, né, quando viram que a comunidade estava desaprovando, né, a atitude do meu isolamento, então tentaram me chamar para alguns eventos institucionais, mas apenas para tirar foto, né? E eu coloquei um limite ali, porque eu não fui eleita pelo povo, escolhida pela minha comunidade para tirar fotos, né? Para ser uma mera figura ilustrativa, uma mera figura decorativa, né? Eu tenho convicção daquilo que eu quero, de onde eu quero chegar e do que eu posso contribuir com a minha cidade. Então, eu não me permiti ser utilizada como decoração, né, de uma instituição. Para você aí que é de Buerarema, já pode entender, logicamente, aqui pela fala da nossa entrevistada, que a presença dela em locais públicos, né, a presença dela vai estar sempre ali relacionada a você, que é população, a você ali realmente, que é o povo, que realmente ali precisa ter ouvidas demandas, né? Então, a Tayane vai estar presente dessa forma, né? Mesmo, como foi dito aqui, Tayane, por você sendo silenciada, inviabilizada, você permanece inserida aí em atividades da comunidade de Buerarema, tentando permanecer aí de uma certa forma ativa, né? Mas deixando bem claro de que a sua inviabilidade não é por uma escolha sua, muito pelo contrário, né? A Tayane aí, ela hoje já falou aqui diversas vezes que ela não consegue participar de reuniões, ela não é convidada, ela não é participada das decisões. Isso fala muito também de um gestor, de um prefeito. Isso também é violência política no âmbito ali com a mulher, violência política de gênero, que é quando você exclui uma mulher pelas escolhas de posicionamento dela, sendo que o posicionamento da Tayane é legitimado pela lei. A Tayane não está ali comprometendo de nenhuma forma, comprometendo ali o seu partido, está ali praticando infidelidade partidária, muito pelo contrário. Mas a partir do momento em que a posição, o posicionamento, a sua fala não é respeitada e como forma de retaliação você é afastada ali das comunicações efetivas de governo, isso, Gelda Farmácia, também é prática de realmente violência política de gênero. E realmente uma mulher não tem que aceitar. A Tayane, ela, embora tenha aí essa voz meiga, né, esse olhar doce, assim, mas é uma mulher muito firme, né, Tayane, nisso. Você sempre foi assim ou você percebeu também que dentro da política você precisava se utilizar dessa característica com mais intensidade? Com certeza, na política eu me fortaleci ainda mais, né? Fiquei muito mais corajosa, né? Em termos de estar enfrentando todos esses tipos de preconceitos, de tentativas de silenciamento, porque eu não me acomodei, eu não me conformei com a situação em que foi colocada para mim, né? Eu não era escolha minha, e a minha escolha era participar. Eu não aceitei o convite de ser vice-prefeita, né, de concorrer ao cargo de vice-prefeita para ser uma figura decorativa, ilustrativa. Eu aceitei porque eu queria dar continuidade a um trabalho e sei da minha capacidade, né, para contribuir com a minha comunidade, sei como eu posso estar colaborando e sempre me coloquei à disposição, né, para isso. Só que aí o convite nunca vem, né, o aviso, né? Às vezes não é nem convite, mas o aviso de que vai estar acontecendo, o chamamento para o planejar, né? Ele nunca chegou, né? Então, hoje, é como você falou, Larissa, a minha atuação como vice-prefeita é com a minha comunidade, né? Eu devo satisfação a eles, eu devo o voto de confiança a eles e eles sempre terão de mim, né? Enquanto Deus me der vida e saúde, eles vão ter de mim o meu serviço, eles vão ter de mim o meu amor, o meu carinho. Eu vou estar sempre próxima, né, sempre que eu puder.
Perfeito, perfeito. Tayane, dentro desses desafios, assim, hoje, o que mais te motiva realmente, assim, além da comunidade, né, das ações, assim, mas como mulher política, você tem gostado dessa experiência de cargo público, né? Você já ocupou aí por 2 vezes a Secretaria de Educação, agora como vice-prefeita, claro, está tendo aí essa dificuldade partidária, mas lhe traz satisfação a sua participação dentro da política hoje? É algo que lhe traz satisfação ou é algo que você exerce de fato por uma obrigatoriedade porque você foi eleita? Não, com certeza traz muita satisfação, né? A gente costuma dizer que, né, quem me conhece, né, sabe que eu vivo a política de forma muito intensa, né, com muita entrega, com muita responsabilidade. E essa realidade em que eu vivo hoje, Larissa, me fez compreender que a gente não precisa de um cargo e nem de um título para servir, né? A gente precisa ter disposição, a gente precisa ter um olhar diferenciado para a nossa população, que precisa querer cuidar do outro, né? Então, como eu falei anteriormente, existem muitas ferramentas para você transformar a sociedade ao seu redor. Uns têm caneta, gabinete, outros têm voz, né? E você é uma grande voz, né, para nós mulheres, e outros têm disponibilidade. Então a gente pode, cada um de nós, né, podemos dentro de uma sala de aula, né, em um serviço comunitário, onde quer que seja, na igreja, né, eu tenho muito convívio, né, muito nas igrejas, não só na minha igreja, que é a igreja católica, mas também nas igrejas evangélicas, né, eu caminho por esses espaços e sou muito bem aceita e querida por todos, né? Em qualquer um desses lugares é possível, mesmo sem caneta na mão, a gente está promovendo transformação da nossa sociedade. Perfeito. Você pode não estar com a caneta do executivo na mão, né? Mas você tem ali realmente o cargo, você tem ali o mandato, né? E quem tem mandato tem força. Eu sempre ouvi isso dentro da política. Quem tem mandato tem força. Então, hoje, você é uma força representativa dentro de Borarema, porque você está eleita ali, né? E é uma força contraditória realmente ao prefeito, não à população, mas sim ao prefeito, a postura do prefeito, né? Em relação até mesmo ao exercício da sua própria função como vice-prefeita. Tayane, como que você pretende usar essa sua força de influência, você que já tem essa noção de que você adentra espaços, de que você ali perfura bolhas, né? Você tem ali acesso aos espaços religiosos, que é importante a gente abrir essas discussões sobre política também dentro desses espaços. Você que está ali inserida também dentro do contexto de mulheres educadoras, mulheres que são mães, mulheres que são empreendedoras, né? Mulheres que são da área da saúde também. Então, mulheres que são agricultoras, você consegue adaptar a sua linguagem. Estou falando isso porque eu já ouvi alguns discursos da Tayane, né? Hoje eu descobri que também tem muito a ver porque ela é professora, né? Eu falei, nossa, como ela discursa bem. E quando eu falava de discursar bem, eu não dizia apenas de dizer palavras bonitas, né? Mas a sua forma de linguagem é adaptada para o compreendimento das pessoas. E isso é muito importante hoje, atualmente, na política, a gente ter uma linguagem que seja adaptada de fácil compreensão. Então, a Tayane hoje, sabendo das suas potencialidades, que já foi aqui narradas, como você pretende utilizar agora para esse ano de 2026, né? O ano aí que vai vir os apoios, o ano aí que vai vir uma representatividade, como a Tayane pretende aí marchar e exercer aí esse poder de influência que ela tem como mulher política? Meu posicionamento político, ele sempre foi baseado em 3 pilares, né? E não é de hoje, 2026, né? Durante toda a minha vida, assim que eu determino que eu faço as minhas escolhas. Então, eu sigo, né? Eu sigo fidelidade, eu sigo resultados e eficiência e valores. Então, quando eu consigo dizer que as minhas escolhas hoje, eu consigo identificar um candidato que corresponde aos meus valores, que corresponde aos meus valores cristãos, inclusive, aos meus valores, às minhas ideologias políticas, né, aos meus princípios. Então, quando eu consigo ter um candidato fiel a esses princípios, então eu sei que ali está correto. Quando eu consigo hoje
escolher candidatos e me posicionar politicamente, né, com candidatos que também cuidam da minha cidade, cuidam de Buerarema, né, que tem um carinho, um olhar, que vê, que lutou pelo progresso da minha cidade. Eu também estou sendo fiel ao meu povo, né? Principalmente porque Buerarema já deu resposta há outros anos na urna e Buerarema sabe o que quer. O povo de Buerarema, ele é politicamente bem decidido e há muitos anos é que ele não... o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, não tem lá, não ganha, né, lá, porque nós temos essa convicção. Então, eu consigo identificar, né, em alguns candidatos, né, em alguns projetos políticos, em alguns partidos, essas três coisas. Resultado, né, aqueles que já mostraram para que vieram, aqueles que têm como comprovar que, de fato, o trabalho não apenas assina papel, né, aqueles que nós podemos ver que realmente vão trabalhar pela nossa cidade, pela nossa Bahia, quando eu consigo reunir valores e quando eu consigo ser fiel, né, aos meus princípios, e também aqueles que sempre estiveram presentes em nosso município, eu tenho assim a capacidade de influenciar outras pessoas, outras visões de mundo, porque eu sei por que eu tenho a minha escolha, né? Eu não estou correndo atrás, né, ao vento, mudando de posturas, buscando apenas um docinho aqui, outro ali, não. Eu tenho convicção do que eu quero para a minha cidade, para o meu país, para o meu estado, para a minha Bahia, e a mudança, ela é necessária. O meu posicionamento político hoje é o que sempre foi há anos atrás, é o que sempre foi quando eu entrei na política em Buerarema, e é fechado, né, com o time de ACM Neto, né, Vinícius Ibram, candidato a deputado federal, né? Tenho certeza que vai ser uma grande voz, né, em nossa região, representa muito. E para deputado estadual, seguimos com Júnior Nascimento, que já tem também serviço prestado em nossa cidade, e a gente busca fidelidade, né, resultados e os valores que eles podem estar trazendo eu queria fazer só uma interferência nessa palavra resultado que você falou, né? Quando a gente fala ali de nomeações, por exemplo, em cargos públicos, você que já foi secretária, quando a gente fala de indicações, muito se discute aí no âmbito político que essas indicações devem ser feitas de forma política. O que quer dizer isso? São pessoas com poder de influência em redutos eleitorais, né? Aquelas pessoas que têm voz. A Tayane, ela tem voz. Ela apenas vai ocupar esses espaços de amplificação da sua voz, como hoje, por exemplo, ela está aqui no programa de TV, esse programa aí que é replicado de forma internacional, porque fica aí registrado no nosso YouTube e você pode assistir de onde você estiver, de qualquer parte aí do mundo você pode estar assistindo. Então, a Tayane tem essa voz representativa, mas a sua indicação para um cargo público e a sua efetivação ali de forma eletiva para vice-prefeita, ela não foi apenas uma indicação política, ela foi uma indicação por resultado, uma indicação realmente ali por competência. E isso faz muita diferença também, não é, Tayane? Porque se você tivesse apenas o conhecimento de reduto eleitoral, né, que você fosse apenas uma força representativa, mas você também agrega com a competência. E isso fez a diferença também na segurança para você poder dar continuidade nos seus trabalhos e se tornar aí hoje essa pessoa relevante ao ponto de, como você mesmo falou, você se sente hoje segura para apoiar aí os seus candidatos devido ao seu preparo em relação a esse cenário, né? Você disse aí que vai seguir dessa forma lá na cidade de Buerarema. A cidade de Buerarema, então, vai ter aí um fla-flu. Vai ter aí um fla-flu, mas é importante a gente, né, dar essa menção, porque muitas vezes a gente fala que a mulher não tem voz, e muitas vezes essa mulher tem voz e ela está falando e muitas vezes ela não está sendo ouvida. Então é importante que a comunidade, a Tayane disse aqui já, que sente esse retorno. Eu vou pedir até para ela falar um pouco mais sobre isso, mas ela já deu ali uma pitada de que ela sente esse retorno de acolhida da comunidade. Você hoje em Buerarema se sente uma voz feminina política ouvida ali pela comunidade de Buerarema? Sim, pela comunidade, sim. Eu me sinto cada vez mais próxima da comunidade, especialmente das mulheres, crianças, né, famílias. Eu me sinto. E eu fico feliz, né, com
com toda essa questão de representar, né? Hoje mesmo, antes de vir para cá, foram muitas mensagens, né, de mulheres incentivando, parabenizando, pedindo link. Então, eu sinto que eu tenho retorno e eu sou representante, sim, das mulheres de Buerarema. E isso só me dá orgulho, felicidade, gratidão. Isso é importante a gente falar, porque eu ouço muito, Larissa, as mulheres não se unem para que elas permaneçam, para que elas cheguem ali, né? Mas a gente esquece de falar do quanto essas mulheres precisam do apoio de outras mulheres, né? A Vilmaci, vereadora de Itabuna, ela também esteve aqui no nosso programa, ela também relatou aí algumas experiências de violência política, de ser silenciada também, para que vocês possam perceber que é muito comum isso ainda no ambiente político, né? Queria mandar um grande beijo e abraço também para a Vilmaci, essa vereadora assim espetacular na cidade de Itabuna ali, tá sempre entre os leões, literalmente, não só porque ela é a única mulher na Câmara de Vereadores, mas realmente por toda a labuta que ela assume aí frente, principalmente aí com os servidores aqui de Itabuna. Mas a Vilmaci, em relação a você, de semelhança, né, destacou essa questão da satisfação de mesmo assim pertencer, de mesmo assim continuar fazendo, né, dentro das possibilidades. E eu queria perguntar para a Tayane se esse episódio, Tayane, né, logicamente, você teve 2 experiências aí, 2 mandatos como secretária, onde você tinha uma relação institucional exemplar ali, né, com o prefeito da época, o Vinícius Zibran, e agora você está tendo aí poderia estar ocupando uma secretaria também, se destacando ainda mais de acordo com a sua competência, mas houve aí essa rachadura institucional partidária com o prefeito. Isso de certa forma te desanimou? As pretensões da Tayane hoje é de permanecer ali envolvida e engajada dentro da política de Buerarema? Pelo contrário, isso me motivou, né? Eu me sinto até mais próxima da minha comunidade hoje, né? Sendo voz para as mulheres, sendo representantes de famílias, né? De pessoas, cidadãos que se identificam, né? Com tudo que eu faço, né? Com a minha vida política hoje, e digo que, com certeza, a política hoje ela já faz parte da minha vida, eu não me imagino fora dela, não sei se em cargos eletivos, porque parece clichê, mas não é, mas o futuro a Deus pertence, né? Enquanto eu estiver atuando, estiver próxima, a política sempre fará parte. Por quê? Porque eu entendo que nós, mulheres principalmente, precisamos estar atuantes na política, né? A gente precisa dar voz e a gente precisa dar o nosso olhar. Dizem que nós temos a capacidade intrínseca de cuidar do outro, e esse cuidado, quando é levado para a política, com certeza a gente consegue transformar vidas. Uhum. Então, você aí que é de Buerarema, mulher principalmente, eu também sou igualmente a Tayane, viu? A gente ainda precisa vencer muito essa barreira. Mulheres que ouçam mulheres, porque ainda as mulheres, Tayane, vão nas urnas votar em quem dizem para ela votar. E geralmente quem está dizendo para ela votar é um homem, né? Um homem ali que está sendo a voz para ela, e geralmente também ali. Mas olha, é importante esse fortalecimento para a Tayane na cidade de Buerarema. Você aí, seja de qualquer associação, de qualquer representatividade feminina, então faça sempre convites diretos à Tayane para que ela possa estar aí engajada e se sinta acolhida pela sua comunidade, né? Tendo em vista que a realidade partidária hoje acaba limitando a Tayane dentro da estrutura administrativa da prefeitura, mas isso não impede que a Tayane esteja próxima aí da comunidade de fato. Acompanhe também as redes sociais da Tayane, porque a Tayane consegue ali compartilhar todas as suas atividades, todos os seus movimentos ali, e é importante porque a plataforma, ela serve ali também como uma forma de ampliar a voz da Tayane, né? Então a Tayane tem essa possibilidade. Inclusive, Tayane, eu queria que você pudesse divulgar aqui a sua rede social lá, pedisse, né, para que as pessoas pudessem também te seguir e acompanhar o seu trabalho. Pronto, bem blogueira agora, né? Vão lá e segue lá, Tayane Santos Pereira, né? Já tem lá, só buscar Tayane vice-prefeita, já vai estar lá.
identificado e vai ser um prazer ter vocês aí acompanhando as nossas redes sociais e conhecendo um pouco mais da nossa história, da nossa luta diária aí. É isso mesmo, né? Olha, o nosso programa está quase chegando no final, mas antes, né, eu gostaria que a Tayane pudesse mandar uma mensagem para aquelas mulheres realmente políticas, né? Aquelas mulheres que têm pretensões políticas, aquelas mulheres como você, literalmente, Tayane, que tem ali uma função muito importante num cargo de poder. Qual seria a mensagem que você pudesse deixar para estas mulheres? E também, Tayane, de você reforçar o apoio que é necessário para você e para tantas outras mulheres que estão no poder, dessas outras mulheres, né? Você trouxe aqui o nome de uma associação de mulheres, porque você busca de alguma forma fortalecer elas, mas o que elas acho que elas menos imaginam é que elas também fortalecem você. E é importante que mulheres fortaleçam mulheres, né? Com certeza. E aí você sabe fazer isso muito bem, viu, Larissa? A gente se sente forte, grande do seu lado, porque você tem esse poder aí de incentivar, de motivar, de dar apoio a todas nós, mulheres, né? Eu tenho acompanhado também o seu trabalho, suas redes sociais, e só tenho a agradecer pela sua vida em nossas vidas. Nossas vidas, viu? é verdade. Muito obrigada. E para as mulheres que desejam entrar na política, o que eu gostaria de deixar de mensagem neste dia é que vocês nunca deixem que outras pessoas, que homens delimitem o seu espaço, né? Vocês têm capacidade, vocês podem assumir qualquer espaço de liderança, liderem. Comecem, nem que seja na rua, na escola do filho, né, na igreja, mas mulheres que lideram transformam o mundo, e o mundo precisa ser transformado cada vez mais, né? Dizem que o menor investimento de um gestor público é em famílias, porque quando as famílias estão bem estruturadas e que tem uma mulher sábia edificando lá, então nós temos redução de gastos com assistência social, com saúde emocional, com violência, né? Segurança pública. Então, mulheres, com certeza, que são arreios de família, elas conseguem também transformar o mundo, elas conseguem também dar estrutura material, emocional, né, para uma população inteira. Então é isso que eu desejo, né? Vocês que têm desejo de liderança, desejo de ocupar um cargo público, não se acomodem, não se acovardem, sejam corajosas, né? Estejam presentes em qualquer espaço, porque só você mesma é capaz de saber, né, quem realmente, até onde você pode chegar e qual espaço você pode ocupar. Mais ninguém tem o direito de te dizer isso. Eu queria aqui agradecer primeiramente essa presença marcante que é você. Em cada fala a gente percebe realmente quando uma mulher ela é política, no sentido, eu sempre falo também que para ser uma mulher política não precisa ocupar um cargo eletivo, né? Quando você era professora, ainda sem ser coordenadora, quando você lecionava dentro das salas de aula, você já era ali uma mulher política, né? Porque a política, ela trabalha todas as forças sociais. E a educação é uma estrutura social muito importante, Tayane. Então, assim, tenho muito orgulho de entrevistar e de ter aí uma relação muito estreita como mulheres como você, assim, que representam realmente uma fortaleza, que nos encoraja, que nos inspiram. Você realmente é uma mulher, sim, inspiradora. As suas atitudes se destacam pela sua competência e pela sua personalidade. E é isso que constitui aí uma mulher que não é instrumentalizada. Quando eu escrevo as crônicas, né, a gente sempre tenta trazer aí para os leitores o que seria uma mulher instrumentalizada. Hoje, vocês tiveram a oportunidade de conhecer e de ter um exemplo de uma mulher que não é instrumentalizada, muito pelo contrário, de uma mulher atuante e independente dentro da política. E é possível isso acontecer, como a Tayane mesmo descreveu aqui, né? Ela pode não estar com a caneta do executivo, mas ela tem um mandato. Quem tem mandato também tem força. E até quem não tem mandato tem a força que vem do povo, né? E essa força é muito representativa. Tayane, muito obrigada pela sua participação, pela sua generosidade, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu, de fato, desejo que você continue trilhando o seu caminho de sucesso e competência que você já iniciou aí. Realmente, os caminhos só tendem a melhorar.
Queria agradecer a sua audiência, telespectador, todas as mensagens aí que vocês me mandaram nos grupos, no privado aí. Tentei consolidar tudo aqui na entrevista com a Tayane, tá? Muito obrigada, principalmente pela participação feminina, eu gosto muito disso aqui. E eu queria agora passar essa palavra para as considerações finais de Tayane, né? Se Tayane quiser aí agradecer mais alguém, porque nunca está só, a mulher política, ela nunca está sozinha, né? É um trabalho em construção, então eu gostaria de passar a palavra para as suas considerações finais. Com certeza. Primeiramente, agradecer a Larissa Araújo, que me convidou para estar nesse momento aqui tão especial, Lari, não só para mim, né, mas para muitas mulheres que estão me assistindo, nos assistindo e se encorajando com tantas falas aqui. Agradecer ao público, às mulheres de Guararema que com certeza estão nos acompanhando neste momento, mulheres que se sentem representadas, né, pela minha personalidade, pelo meu posicionamento político. Agradecer a Deus, primeiramente, né? Porque sem Deus, Deus tem me dado a força e a coragem necessária para estar seguindo aí todos esses desafios, para estar enfrentando tantas barreiras, tantas dificuldades e agarrando todas as oportunidades que nos são dadas. E oportunidades como essa, inclusive, né, de ter voz assim em rede, né, tão ampla, numa rede tão ampla, e a gente só quer mesmo agradecer, viu? Muito obrigada a todos. Obrigada pela atenção, pela participação aí nas redes sociais. E é isso. Bom, a gente vai ficando por aqui. Lembrando a você, como a Tayane disse, eu também aqui reitero as falas da Tayane. O Dia da Mulher foi ontem, 8 de março, mas a gente não deve falar aí das pautas femininas apenas em um único mês, apenas em uma única semana, mas hoje a gente escolheu iniciar a semana realmente falando de uma forma diferente sobre a valorização da mulher com essa mulher aqui valorosa, que é a Tayane Pereira, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Podem encaminhar o link aí para todas as pessoas que vocês conhecem. Olha, quer saber um pouco mais sobre o que é violência política de gênero? Quer conhecer mais aí o que é uma mulher política instrumentalizada ou não instrumentalizada? Pronto, pode acessar aqui que a Tayane praticamente deu uma aula aí, né, sobre competência da mulher na gestão pública e vocês com certeza vão adorar. Amanhã, o TVI News Notícias, segunda edição, está de volta no horário normal, a partir das 17 horas. Você vai poder aqui nos acompanhar. A primeira edição já acontece aí logo de manhã com o Barbosa também aqui e a Pérola à frente do programa. E é isso aí. Agradeço a todos vocês. Uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.